Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Interativa. Hoje, dia 27 de setembro de 2017. Teremos a Escola Interativa o tema Desenvolvimento Infantil de 6 a 12 anos, anos iniciais. Contamos com a presença da doutora Gislaine de Souza Nieto. A interação acontece no chat abaixo da tela Escola Interativa. Mandem suas perguntas e sugestões. Um bom evento a todos. Boa tarde a todos. Então, esclarecendo, a professora Marisa se encontra em férias, a Cleci está numa outra formação, né? E nós estamos aqui com a doutora Gislaine. A professora Merina, que é a nossa coordenadora de currículo, hoje se encontra em São Paulo, num programa de formação em planejamento para a implementação de políticas públicas e desenvolvimento do ensino médio, né? E deseja a todos, né, uma boa web, que este nosso encontro, o segundo encontro hoje com a doutora Gislaine, que é uma oportunidade muito grande para nós, porque ela vem falar de um tema extremamente importante, numa fase de muitas mudanças, grandes mudanças. Então, a fala da doutora Gislaine é para contribuir no nosso entendimento, uma vez que ela é médica, pediatra, é neonatologista, é professora, né? Do Hospital Pequeno Príncipe, da Faculdade Pequeno Príncipe, é coordenadora da UTI, então, assim, ela tem uma vasta experiência e vai aqui hoje poder contribuir bastante conosco. Seja bem-vinda, doutora Gislaine, né? Agradecemos, a professora Merina agradece essa sua disponibilidade de estar contribuindo, né? E possibilitando mais aprendizado para nós, né? Então, a primeira web, que foi lá em junho, falou de 0 a 6, a doutora Gislaine falou sobre o desenvolvimento da criança de 0 a 6, e hoje é uma sequência onde vai estar oportunizando a fala do desenvolvimento de 6 a 12, né? Eu vou ficar ali na mediação, até porque essa fala é com ela, né? É ela que entende. E vocês fiquem bem à vontade para mandar as perguntas, né, das dúvidas, para que a doutora Gislaine possa contribuir, ok? Então, uma boa web, tá bem? Com você. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, é uma honra, porque vocês me escolheram como pediatra para estar falando as pessoas responsáveis pelo ensino, né? Para mim é uma grande oportunidade também. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho das crianças na fase escolar e até a adolescência, mas eu vou fazer uma introdução assim com o que a gente conversou da última vez, né? O que era puericultura, né? Que então é oriunda do latim, que foi feito, que é uma ciência médica responsável pelo estudo dos cuidados para o desenvolvimento infantil até a puberdade. Então, na outra oportunidade, a gente já conversou sobre os primeiros 1000 dias e sobre essa grande janela de oportunidades que temos nesse período. E a gente falou também que essa oportunidade não terminaria de 2 a 5 anos, como se fala dos 1000 dias, mas que continuaria. E a gente vai, então, tentar ver o que podemos otimizar, então, no desenvolvimento das crianças e adolescência, tá? Então, a puericultura é a arte de promover e proteger a saúde das crianças, né, através da atenção integral, e não tem como a gente falar em atenção integral, desenvolvimento integral, sem falarmos do conjunto desse binômio, então, saúde e educação, né? Os 1000 dias de oportunidades, que a gente conversou na outra vez, aspectos da parte psíquica, da plasticidade cerebral nos primeiros 1000 dias, com formação de trilhões de novas conexões entre 100 bilhões de neurônios do cérebro humano, o estímulo adequado, permitindo que se a gente fortalecesse cada vez mais as competências importantes para o desempenho e sobrevivência, cada vez mais melhores condições, né? Então, a gente acredita que a gente começa, hoje em dia, a gente já se sabe que o nosso desenvolvimento e o que seremos no futuro depende do que fomos desde o intraútero, né? Então, desde da nossa concepção, desde a parte genética, mas também 50% relacionado ao meio.
aqueles 1000 dias de oportunidades, a gente vai ter um fator importante dessa plasticidade cerebral, como se nós fôssemos arquitetos, então, dessa parte cerebral, com uma responsabilidade muito grande na plasticidade cerebral, e de desenvolvimento, onde a gente vai ter oportunidade de, como arquitetos, promover que a gente tenha um futuro muito bom e rico, ou um futuro que não seja tão bom e talvez até pobre, né? Então, a responsabilidade que temos entre médicos e profissionais da saúde e educadores nesse fortalecimento e engajamento no melhor atuação na plasticidade cerebral. Lembrando, então, que o cérebro tem um crescimento muito importante desde 24 semanas, principalmente até os 2 anos, um pouco mais até 6, 8, 10 anos. Há uma estabilização, um discreto pico ali ao redor da adolescência, mas já depois praticamente não há crescimento daí para a vida adulta. Então, a responsabilidade que temos, então, como falei, de pelo menos essa atuação até os 10 anos, né, onde há um pico enorme de crescimento cerebral. Então, quanto menores, mais facilidades temos de aprender, de desenvolver habilidades e menos esforço para ter um desenvolvimento de aprendizado. Então, esse gráfico que mostra isso tão bem, né? Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que teremos até, principalmente, a adolescência, né? Aqui mostrando novamente todas as habilidades, né, de linguagem, parte cognitiva, capacidade sensorial de visão e audição. Nos primeiros 5 anos, um grande pico, mas vejam vocês que vai diminuir, tem ainda muita importância até 10, 12, 14 anos, vai diminuindo, claro, mas a gente vai ter como atuar ainda bastante na fase escolar. Lembrando que o estresse tóxico, que são as cicatrizes, as assinaturas químicas que os genes sofrem de experiências ruins, também expressam os genes e também podem afetar o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, é aquela criança que foi negligenciada de alguma maneira, é aquela criança que sofreu abuso, tanto físico quanto emocional, abandono, né, falta de carinho, falta de apego, falta de aconchego. Essas crianças também desenvolvem, desde já do intraútero, essas assinaturas químicas, né? E a gente sabe que as alterações epigenéticas, né, dos nossos genes, eles podem fazer cicatrizes que podem ser transmitidas até a 3ª geração. Então, quão importante é a gente entender o contexto que a gente trabalha com essas crianças e adolescentes, né? Então, só para a gente resumir, 50% do neurodesenvolvimento é genético, 50% é ambiente. Então, mesmo uma genética ruim, mesmo com várias coisas que possam atrapalhar esse desenvolvimento em termos de genética, nós temos ainda como influenciar e como melhorar o aprendizado, o neurodesenvolvimento e a saúde integral dessa criança com atuação de 50% do ambiente, né? Então, os fatores genéticos, os fatores ambientais, as intervenções, que são as nossas mãos enquanto profissionais de saúde e educadores, e os fatores alimentares, que nós vamos falar um pouquinho também. Então, o desenvolvimento, que é o processo de amadurecimento do ser humano desde o nascimento até a idade adulta, né? Então, ele é formado por aquisições e aperfeiçoamento, então, das funções e capacidades adquiridas progressivamente durante a vida. Crescimento, que vai ser mais de alçada da parte da saúde, do cuidador da saúde mesmo, que significa o aumento físico do corpo, medido em centímetros ou em gramas, né? Traduz o aumento de tamanho e número das células. Então, o neurodesenvolvimento, o processo, então, de aquisição progressiva, que será resultante, então, da hereditariedade com o ambiente. E a cognição é a capacidade de adquirir conhecimento. Eu deixei essa parte aqui para a gente falar um pouquinho da triagem precoce para o autismo, que vocês, como educadores, devem estar passando por várias mudanças nesses últimos anos, com um diagnóstico cada vez maior de crianças autistas em nosso meio.
Então, eu acho que é importante a gente saber que já existe já preocupação com uma lei já sancionada no Diário Oficial, onde, pelo Sistema Único de Saúde, há um protocolo que deve ser seguido em torno de 18 meses para um diagnóstico precoce do autismo. Então, eu acho que isso eu quis trazer para conhecimento e para encorajamento de algum caso suspeito. A gente está procurando que se faça uma triagem para a gente fazer um diagnóstico precoce se houver suspeita de autismo. Então, o que é o período escolar, né? Então, engloba o período de 7 a 12 anos, né? Quando é obrigatório a entrada na escola, não é isso? Depois vocês podem me dizer se eu estou falando certo ou não, que vocês daí vão me contar se já é anterior a essa idade, já o período, né, de entrada ou não. E a puericultura deve ocorrer pelo menos uma vez por ano, para a gente ver se está tudo bem com a criança. E a criança passa a viver, então, a sociabilização comunitária, há um afastamento da intimidade do núcleo familiar, com ampliação das relações, e ela tem um desenvolvimento cognitivo muito importante, onde ela aprende a aprender, né? Então, segundo o Piaget, que eu acho muito interessante, porque eu, como professora lá da Faculdade Pequeno Príncipe, quando a gente fez questão de estar ensinando isso aos alunos, que até pouco tempo a gente não se falava muito em desenvolvimento nas faculdades. Eu mesmo não tive oportunidade de ter esse olhar para a cognição, para o desenvolvimento integral da parte psicológica, emocional da criança, né? Como um todo, como a gente falou. Então, essas falas que a gente está colocando, que até fazia muito parte só dos educadores, a gente está tentando fazer esse link para a gente poder trabalhar junto, né, nessa parte de neurodesenvolvimento. Então, segundo o Piaget, o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos, que nós já abrangemos, né, então, na outra palestra, e o pré-operatório de 3 a 6, com o operatório concreto de 7 a 11, que às vezes, por muitas vezes, a gente se misturam essa parte, né? Mas sendo dessa fase escolar, o operatório concreto, segundo Piaget, onde temos o pensamento lógico e objetivo, a constatação e explicação, o pensamento menos egocêntrico, que ele começa, a criança, como a gente falou, que começa a estar na escola, a descobrir o mundo dos amigos, né, do outro olhar, não sendo só o núcleo familiar. Depende dos materiais concretos em ordenar, seriar e classificar. E o operatório formal, que é de 2 anos em diante, então, onde o pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta, que daí ele entra muito no abstrato, como já começa a parte de adolescência, né? E o raciocínio é muito mais lógico, hipotético, dedutivo. A teoria de desenvolvimento de Erik Erikson, que são as 8 idades, né, marcantes do homem, né? Então, a gente tem, então, a parte de crianças maiores, onde tem a parte escolar, né? Onde eles têm muito a parte de dependência versus a inferioridade, a parte que eles desenvolvem muita competência. Na adolescência, onde eles têm muito fortemente o desenvolvimento da identidade, a solidariedade, e muitas vezes o isolamento, por até não entender o que está acontecendo com eles, e a devoção e fidelidade nessa parte próprios pensamentos que os adolescentes têm. Eles têm uma devoção em acreditar que o que eles pensam, o que eles acreditam é real e fortemente certo, né? Bom, então, falando um pouco do que a gente pode fazer como atuação para estar estimulando, então, esse neurodesenvolvimento. A parte de atividade física, nessa faixa etária, a gente tem que estar estimulando ao máximo, pensando que a criança devia aproximadamente 60 minutos por dia de ter uma atividade física moderada. Ou seja, a gente está longe dessa realidade, infelizmente, né? Então, as principais atividades físicas que a gente poderia estar incrementando seria o jogar bola, natação, judô, capoeira, karatê, andar de bicicleta, correr, pular quadro, subir em árvore, coisas que hoje em dia a gente já vê que está cada vez mais afastado da nossa realidade. Cidades pequenas, eventualmente, a gente tem um pouco mais de facilidade, mas mesmo assim, a gente vê que a gente tem um grande inimigo, né, que pode ser aliado, mas a mídia, né, em geral,
com o uso abusivo, né, a gente tem muita dificuldade de levar essa criança, esse adolescente, à prática de atividade física, em detrimento de deixar a parte de atividades em mídias, né? Então, o tempo médio de exposição à televisão da criança na idade escolar no Brasil é de 5 horas e 53 minutos, ou seja, 2 horas da vida dessa criança, por dia. Então, a gente tem entre ir e voltar da escola, ali um período de 6 horas, às vezes um período integral maior, o período que está em casa, então, são 2 horas, então, sobraram o período dela dormir e começar tudo novamente, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade de ter essa experiência real do relacionamento, da parte de desenvolvimento cognitivo, motor da criança. As brincadeiras, as tarefas de casa, as atividades físicas, como a gente colocou. O sedentarismo levando à obesidade, ao sobrepeso. A exposição precoce à publicidade. O pior desempenho escolar. Então, o recomendado, né, seria 2 horas por dia, quando eu falei ali desculpa, me equivoquei, são 6 horas por dia, né, de uso da televisão, então seriam 2 horas no máximo por dia. E a gente não é só a televisão, então a gente tem o computador, tem a internet, tem os tablets, tem o telefone, que hoje em dia a grande maioria, mesmo com um poder aquisitivo menor, a gente sabe que tem o telefone, tem acesso à internet, a possibilidade de estar entrando em contato com sites que não são adequados para a faixa etária é muito grande. Às vezes tem crianças, eu tive histórias de crianças no consultório que a criança não sabia, às vezes, digitar porque não era alfabetizada. E eram telefones que eram programados para entrar no site com a fala. Então, ela falava alguma coisa e direcionava a internet para sites que eram totalmente inapropriados. Então, assim, essa dificuldade que a gente tem hoje em dia é real. Não sei se, eu acredito que vai piorar cada vez mais com o avanço da tecnologia, e a gente tem que ter um olhar como atuar, tanto do ponto de vista da parte educacional, quanto do ponto de vista da saúde mesmo. Porque o que a gente tem visto são crianças que são muito estimuladas numa parte, que é essa parte, então, da mídia, da parte digital, e todas as outras áreas, como a gente colocou, de cognição, de relacionamento, de companheirismo, do olho no olho, já está se perdendo totalmente, né? E os problemas de saúde escolar que a gente pode estar tendo nessa faixa etária, né? As doenças bucais, os déficits auditivos e visuais sem diagnóstico anterior, a hipertensão, porque nós estamos vivendo um período onde há muito sobrepeso, a escoliose por má postura, que a mídia também favorece, o sobrepeso e a obesidade, as parasitoses, que eventualmente a gente não tem tratamento e acompanhamento, a anemia por uma alimentação que é totalmente inadequada, infelizmente, que a gente vê isso também com muita frequência, e as alterações de caráter psicológico, que tem várias influências, né, do meio, da parte social, e essa parte relacional que a gente falou que está ficando com dificuldade devido a essa falta de relacionamento integral da criança. Bom, a dificuldade escolar, vocês sabem muito melhor que eu, né? Os problemas apresentados que levam, pelas crianças que levam ao mau rendimento escolar, na maior parte das vezes é detectado pelo profissional de educação. E é uma fase também que a gente tem que ter muito critério, porque a gente já vai falar um pouquinho mais adiante, porque a gente tem sempre um diagnóstico de patologia com alterações de desempenho escolar. E a gente sabe que nem sempre a alteração de desempenho é patológico, porque tem outros fatores que estão influenciando esse processo. Então, a falta de amadurecimento, as condições físicas que a gente tem que afastar, como eu coloquei, as dificuldades visuais e auditivas, a anemia, as parasitoses, as infecções, as alterações neurológicas ortopédicas, a má alimentação, má higiene, a alteração do sono. E as condições psíquicas, né? O negativismo, a falta de motivação, a ansiedade, a fobia, as condutas antissociais, a timidez e, eventualmente, sim, a hiperatividade.
com algum tipo de déficit de atenção. Mas isso tem que ser diagnóstico depois de a gente ter feito uma análise global da criança para ver o que está por trás dessa dificuldade de rendimento escolar. Então, assim, só para esclarecer, assim, elucidar, digamos, eu tive já pacientes que tinham um desempenho escolar excelente e a mãe vai ao consultório e fala, doutora, não sei o que está acontecendo, porque antes tirava uma nota super boa, agora tira nota ruim, não sei o que está acontecendo, eu já perguntei se está acontecendo alguma coisa, se não está acontecendo, e a gente, não é possível, aconteceu alguma coisa diferente. Não, a única coisa diferente que aconteceu foi eu ter dado um tablet no aniversário. Ah, sei. Quando começou isso? 2 meses. O desempenho escolar piorou quando? Então, nesses 2 últimos meses. Então, às vezes o próprio familiar, os pais, não conseguem relacionar que está havendo uma troca no valor de tempo de estudo com o tempo de atividade em mídia. Outra coisa, tive um paciente que foi por queixa de sono, sonolência, cansaço. Não, está com problema de sono, vamos ver, vou perguntar, pergunto, falo, 10 anos a criança. Eu falei, não é possível, conheço a criança desde que nasceu, não tinha nada, como assim? Conversei, até descobrir que ele acordava, ele põe um despertador para acordar às 3 da manhã, para jogar videogame até às 6 da manhã. Ele dormia um pouquinho, os pais iam lá, acordavam e ele ia para a escola. Como que ele ia ter um rendimento adequado na escola? Os pais não sabiam que ele fazia isso. Então, como que a gente tem essa obrigação de tentar entender o que está por trás dessa dificuldade de desempenho escolar? A família, que vocês sabem que tem um grande papel, né? Condições econômicas desfavoráveis, socioeconômicas, desorganização da estrutura familiar, que infelizmente vemos com muita frequência. A escola, a gente pode ter alguma alteração também, em termos de a gente não está podendo fazer tudo o que a gente gostaria em termos de aprendizado e de poder estar colocando esse aluno num contexto de escola que a gente talvez achasse o ideal e que não é culpa de ninguém, mas às vezes a gente não consegue fazer o que a gente gostaria. Como a gente às vezes não consegue fazer dentro da área da saúde, às vezes dentro da área da educação a gente também tem as dificuldades, né? Bom, a gente sempre tem que saber que a gente pode estar enfrentando um distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, né, o famoso TDAH, com muito critério, porque vocês sabem também que há uma pressão muito grande hoje em dia para a medicação, e isso é um problema também, então desse diagnóstico ser feito com muito critério. A anamnese, no meu caso, e a parte do olhar profissional deve acontecer para esse paciente que tem algum problema, né? E ver se não está acontecendo alguma coisa, até mesmo bullying, que não podemos esquecer, que também é uma realidade. E se nada for detectado, daí sim encaminharmos para o especialista para a gente ver se tem indicação ou não de medicação. A puberdade é a base biológica da adolescência, que tem transformações imensas a nível hormonal, onde há toda uma alteração a nível de corpo, de amadurecimento da própria toda a maturidade sexual, onde a parte hormonal interfere muito, de maneira muito importante no aprendizado, na parte de inquietação desse adolescente, né? E pode ter início por volta de 10 anos e cada indivíduo tem um tempo para esse desenvolvimento de puberdade a partir dessa idade. A adolescência, então, puberdade é físico e hormonal. A adolescência é um período de transição complexo que vai desde a infância até a idade adulta, né? Então, os adolescentes, hoje em dia tem adolescentes que dizem que fica até aos 30 anos quase, né? A gente dá uma geração que eles querem ficar adolescentes, né? Mas, então, engloba profundas modificações físicas, psicológicas e sociais, e a OMS define como um período de 10 anos até 20 anos. Então, eu dou aula ainda para adolescentes na faculdade, né? Então, é um período muito grande e com muitas peculiaridades, né? E a gente tem essa definição, então, entre a OMS até 20 anos e o ECA, né, até os 18 anos.
Então, na adolescência, o indivíduo elabora sua identidade pessoal e sexual, cria independência familiar, desenvolve os valores éticos e morais próprios e também escolhe a profissão, muitas vezes precocemente também, né, para definir o seu futuro, né? Os estágios da adolescência, que ela é dividida em estágios, mas a gente sabe que isso muito mais, às vezes, em termos pedagógicos, né? Mas engloba toda essa alteração psicológica, cognitiva e social, sexual e moral. Então, é o que vai determinar daí o indivíduo, essa transição para a fase adulta. A precoce, né, a adolescência precoce, as alterações comportamentais, é aquele período que eles querem ficar em grupo, relacionamento com amigos, começa-se com o mesmo sexo para depois eles estarem mudando e estarem juntos, né, de ambos os sexos, o aumento da necessidade por privacidade, o aumento da demanda por independência, a fantasia, a impulsividade, e com essa parte começa a alteração hormonal muito importante, são as oscilações de humor que a gente vê com muita frequência, né? A média, que é de 14 a 16 anos, que na parte de estágio de Tanner, que é um termo de saúde, que a gente faz as escalas de amadurecimento sexual, onde acontece o estirão do crescimento, a mudança na forma do corpo, a acne e os odores corporais mais importantes, se bem que já começa antes essa parte, principalmente de odor, né, que a gente já tem que estar fazendo toda essa orientação na parte de higiene. A menarca, que pode acontecer mais cedo também, e a espermarca, que pode também acontecer mais cedo. Que a gente vivencia, que tem cada vez tido a parte de início da puberdade mais precoce e da parte de adolescência também mais precoce. Justamente porque a gente está vivendo num mundo com uma alteração muito importante e até isso tem influenciado o desenvolvimento físico dos nossos pacientes, das nossas crianças, tá? Parte da autoimagem é muito importante, a autoestima, nesse período, onde a gente tem que tratar muito bem isso para a gente não ter problemas futuros. A tardia de 17 a 20 anos, né, onde há uma independência muito maior, a reaceitação dos valores dos pais, a imagem corporal que começa aceitando as modificações. Por que a reaceitação dos valores dos pais? Porque é muito comum, e quem já teve filho adolescente, quem é educador do adolescente, sabe que é muito mais fácil, eles se acham donos da verdade. E os pais passam por aquela fase que não sabem absolutamente nada, e isso atrapalha a vida deles. Depois, com o amadurecimento, já indo para a vida adulta, eles já começam a perceber que as coisas não são bem assim. Então, é aquilo que a gente acha que vai melhorar e quase sempre melhora mesmo. Então, a gente não pode se desesperar. Então, a síndrome da adolescência normal, que é o conjunto dessas características, né, para a construção da identidade, da intimidade, da integridade, da independência da adolescência, né? É uma síndrome, ou seja, é o nome de uma doença, né? Mas é a parte que deve ser encarada como normal. Pois o indivíduo vivencia esses desequilíbrios, ele vai passar por várias alterações, instabilidades extremas, mas se tudo der certo, vai voltar para os trilhos de ir ficando mais maduro, mais consciente, mais calmo e com o rumo certo na vida. Então, busca essa adolescência normal, busca por si mesma a identidade adulta, separação dos pais, né, onde vai criar a identidade própria, a síndrome grupal, o desenvolvimento do pensamento abstrato, como a gente conversou, né, passa por estágio opcional concreto e operacional, depois a contradição de condutas, crises religiosas, a vivência temporal e singular, a atividade social, as flutuações de humor, até a evolução sexual. Bom, falando então no desenvolvimento global de tudo como a gente conversou, lembrar sempre que a gente, como profissional de saúde, sempre procura ver essa parte de imunização, mas eu acho que as escolas também têm esse papel, né, principalmente nessa faixa etária que a gente está conversando com as vacinas de HPV, né? Vocês sabem que agora as meninas de 9 a 14 anos, os meninos de 12 a 13 anos, sendo que nesse ano em especial nós estamos tendo uma vacinação até 25 anos. Então a gente está muito mais ampliado, a gente está dando oportunidade de haver uma vacinação mesmo para os adolescentes que não o fizeram nessa faixa etária mais precoce, que é o preconizado. Lembrando que
HPV é um dos causadores, dentro da mulher, é o principal causador do câncer de colo de útero, e para os meninos está muito relacionado a câncer de pênis, câncer de laringe, de ânus, e a gente tem que estar incentivando que se faça essa imunização de maneira correta, porque há muitos mitos em relação à vacina HPV. A parte da meningite, que a gente deve estar fazendo um reforço da meningite C conjugada, então em meninos e meninas de 12 a 13 anos de idade. As crianças, pensando que na tríplice viral, que a gente deve fazer um reforço também, a gente teve vários casos de cachumba na fase de adolescência, então a gente deve estar preconizando rubéola para as meninas estarem fazendo isso antes de entrar numa possibilidade de gravidez. Lembrando que a parte de desenvolvimento cerebral começa lá, como a gente falou, dentro do útero, e depois no incentivo à amamentação, né, mostrando que quem é amamentado é mais inteligente, então que a gente vá nas nossas falas e no nosso esclarecimento de alimentação saudável, começar pelo leite materno, né, que é a alimentação mais completa que pode haver para o ser humano. E a nutrição complementar, lembrando que a gente tem pelo Ministério, dentro do Ministério da Saúde, nós temos vários manuais, e na Sociedade Brasileira de Pediatria nós temos o Manual da Alimentação Saudável, que a gente vê que está sempre, uma pirâmide, onde agora a gente coloca muita água, evitar então muitos os sucos, que é um costume muito comum, né, de ter sucos com muito teor de açúcar, então refrigerante totalmente desestimulado, e tentar que a gente consiga ir aos poucos a introdução da alimentação, mudança do paladar dessas crianças e adolescentes para uma alimentação mais saudável e adequada. Lembrando que a obesidade e sobrepeso nas crianças brasileiras, infelizmente, vem aumentando, né? A gente vê aqui um gráfico segundo a região do país, onde a gente tem meninos com excesso de peso, então, em termos de 35%, né? As meninas também, e os meninos com obesidade, vocês vejam que em torno de 15% a 35% a gente tem de obesidade e síndrome de sobrepeso. Então, é muito importante essa nossa realidade, a gente tem que combater isso. Também se sabe que quem foi obeso aos 7 anos tem 50% de chance de ser obeso adulto, e aos 10 anos tem 80% de ser um obeso adulto. Então, como é grave essa situação atual nutricional, né, das nossas crianças e adolescentes. Lembrar que, eventualmente, há necessidade de suplementação de vitamina e ferro, como eu falei, principalmente naquelas crianças que têm algum tipo de sonolência, dificuldade de aprendizado, isso deve ser sempre aventada, essa hipótese. Parte do vermífugo, que dependendo da região, a gente sabe que deve ser feito anualmente, né, dependendo da prevalência de parasitoses, então, o albendazol acima de 2 anos, a gente deve estar fazendo sempre, tá? A segurança é um item que deve ser sempre abordado, né? Claro que entre 4 e 7 anos, a elevação do assento, né? E acima de 7 anos e meio, o cinto de segurança, sempre colocar o uso com 3 pontas, sempre estar vendo como é que essa criança tem chegado. Principalmente, a gente tem que cuidar também com os nossos transportes escolares, se está tendo segurança suficiente para o transporte dos nossos escolares. Gravidez na adolescência, que eu acho que nós, como educadores, temos muita responsabilidade, né, de estarmos falando sobre o assunto, de tentarmos estar sempre orientando, de estar fazendo alerta para como isso ainda acontece ainda no nosso meio, não importa, inclusive, faixa social. Então, 1 em cada 10 mulheres de 15 a 19 anos já tem filhos no Brasil. Então, é uma coisa muito importante que a gente vive, a nossa realidade, né? E 49,1% desses filhos foram indesejados. Se a gente for lembrar lá atrás que a gente falou que a nossa neurodesenvolvimento e o que nós queremos que os nossos filhos hoje seja no futuro, tem relação com como ele já foi gerado, né? E como ele foi tratado intraútero, veja como isso é grave, né?
O uso de drogas, né, que a gente deve estar atento, infelizmente uma realidade cada vez mais presente, né, no nosso meio. Então, 4,2% da população mundial, né, consome drogas ilícitas. A maconha é mais consumida, o consumo de álcool é considerado um problema de saúde pública no mundo. O consumo de tabaco também. O componente psicoativo do tabaco é a nicotina, tem efeitos no sistema nervoso central, e ele é de difícil controle e parada nesse vício, é importante. E a parte da maconha, que é o cannabis, né, sativa. Então, a maconha é a droga ilícita mais consumida mundialmente. Então, muitos adolescentes entrando no uso da maconha, achando que não faz mal nenhum, que não tem problema, que pode usar de vez em quando. Só que isso, hoje em dia, a gente vê que quem tem tendência à parte de doenças psíquicas, esquizofrenias, que já tem a parte genética, a instalação de doenças psiquiátricas futuras ao indivíduo que usou maconha, mesmo em períodos curtos, e mesmo na adolescência, é grande. Então, é um problema, sim, e a gente tem que estar atento a isso. Então, o êxtase, né, muito usado em festas, em raves, então isso a gente tem que estar atento a isso. E quanto mais intenso o uso de drogas, mais fatores de risco, e o álcool e o cigarro parece ser um mecanismo, uma ponte de disparo, como se fosse algo que a gente ligasse para ter a chance de ter acesso e uso de drogas ilícitas. A gente sabe hoje em dia que, infelizmente, o álcool é iniciado muito precocemente, então a gente tem que estar tentando sempre ter olhar de desencorajamento para esse tipo de hábito. Os maus tratos, que cabe a nós também sempre estar atentos a não passar nenhum tipo de maltrato físico, emocional, que essa criança esteja sofrendo, né? Que infelizmente também a gente vê isso com mais frequência do que a gente gostaria, não é mesmo? Então, a gente sempre tem que ter esse alerta. Né? Então, a criança precisa receber do meio os estímulos e as solicitações adequadas para que desenvolva as estruturas cognitivas, um processo espontâneo, interação com o meio em que vive, para que possa haver um desenvolvimento integral, para que a gente possa ter cada vez mais esse crescimento que a gente busca no nosso país, né? Que um país tão sofrido, com tantos problemas, e a gente tem a oportunidade, então, enquanto cuidadores da parte de saúde e de educação, a gente tentar fazer um pouquinho de diferença, né? Esse daqui da parte é o diretor do Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade de Harvard, onde ele coloca que existem oportunidades que a gente pode estar atingindo através de 7 conceitos, como que a gente poderia fazer para melhorar o desenvolvimento da criança. Né? Então, começar já desde as crianças pequenas, sabendo que mesmo elas pequenas, quando são afetadas adversamente, ficam cicatrizes. E a gente tem que prestar atenção nisso já desde o intraútero até aqueles 2 primeiros anos que eu falei. Desenvolvimento é um processo altamente interativo, né? Os resultados da vida não são determinados unicamente pelos genes, e a gente tem essa responsabilidade. Né? Os apegos aos pais, sejam primários, são muito importantes. Né? As crianças pequenas se beneficiam demais com isso, mas quando há algum tipo de problema em relação aos pais, se sabe que os outros cuidadores responsivos na família e fora da família, onde entram os educadores, têm papel importante para o desenvolvimento da criança. Né? A negligência grave, então, ela é uma ameaça tão grande para a saúde como o abuso físico. Então, pode ser ainda maior. Então, às vezes, não há abuso físico, nem emocional, mas há uma negligência. E vai fazer tão mal quanto se houvesse abuso. Então, a gente tentar, de alguma maneira, ser portador da gente poder estar suprindo, de alguma maneira, essa negligência, né? As crianças pequenas que foram expostas à diversidade e à violência têm
tendem a repetir isso na vida adulta, né? Esse estresse. Então, como que a gente pode reverter essa questão? Parece que simplesmente remover a criança desse meio adverso, desse ambiente perigoso, não é suficiente. Então, a gente tem que ter intervenção para fazer alguma coisa diferente. E a resiliência, que então é a capacidade da gente sofrer a todos os reveses que a vida pode nos oferecer, que a gente tem que desenvolver, porque senão não estaremos vivos, né? Porque todos nós temos que passar por todos os problemas, adversidades, e aqui entram as correções, que é um outro problema importante, que ninguém mais pode corrigir. A gente tem muita dificuldade em corrigir até o filho, quanto mais o aluno, quanto mais, às vezes, eu, como médica, falar também para os meus alunos e falar até para os pais. Então, é um período assim, de muita complexidade, porque a resiliência faz parte do aprendizado e faz parte da gente estar formando um relacionamento, porque o individualismo não vai estar produzindo resiliência. Então, toda criança merece ser amada, cuidada, estimulada, respeitada para atingir todo o seu potencial. Muito obrigada, estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, que eu puder ajudar. Eu quero... Bom, quanta coisa, né? Então, nós vimos que são muitas as mudanças. Muitas mudanças, né, nessa fase, né? Dos 6 a 12 anos. E quanta coisa que a doutora Gislaine trouxe, e enquanto ela falava, eu fiquei ali pensando... Ou seja, quando ela traz estimular desde pequena, né, que a estimulação deve ser desde muito pequena, ou seja, ela começa lá, mas ela não pode parar, né? Ela não pode ter essa ruptura, não, porque agora, você falou dos 7 aninhos, né? Hoje, com 6 aninhos, o menino vai para o 1º ano, né? Ou seja, chegou lá no 1º aninho, não precisa mais, né? Então a gente tem que ter vocês no núcleo, né? Nós sabemos do papel de vocês, da importância, porque vocês estão lá com os professores, né? Que estão no dia a dia na escola. Então a importância dessa fala que a doutora Gislaine nos traz de alerta, que essa estimulação fará a diferença por toda a vida. Né? Então, o quanto o nosso papel, que é de todos, de oportunizar o melhor para esse menino. Então, quando nós falamos de desenvolvimento integral, o que é que nós estamos pensando de integral, né? Então, eu acho que para a gente refletir bastante, vocês que estão, a gente acompanha lá, nós temos um canal de comunicação que é o WhatsApp, né? E eles fazem muitas formações nos municípios, de sempre estar reforçando isso, né? Que essa estimulação fará diferença na vida da criança. E acho muito bacana quando a doutora Gislaine traz assim, que nós precisamos entender o contexto das crianças, né? Ou seja, não é que eu tenho que ser psicólogo para dar conta dos problemas que a criança traz de casa, né? Mas o quanto entender o contexto, eu posso contribuir para o desenvolvimento. Ou seja, o professor que está lá com a criança, lá desde a educação infantil, lá, né? Olha o papel que ele tem na responsabilidade da vida desse menino, desse sujeito, né? Por quê? Porque se eu não quero nem saber do que acontece lá, como é que eu posso... Não é isso, doutora Gislaine? É bem isso. Eu acho que eu como médica e como professora, também não, a gente às vezes não tem como intervir, né? Lá atrás na família, mas a gente tem como intervir realmente no indivíduo. Né? Eu, às vezes, tenho situações na faculdade já, que a gente tem que intervir, que a gente tem que entender o que tem por trás, que a gente tem como tentar ajudar. Né? E eu tento também, como também profissional da saúde, fazer a mesma coisa. Então, a gente tem sim esse papel, eu acredito nisso, porque a gente vai fazer diferença. Né? Outro apontamento que eu trago também, vários, né? Mas alguns que eu anotei... a doutora Gislaine traz uma palavra que me chama muita atenção e que nós temos que cuidar mesmo, é o critério,
qual é o critério, né, para o diagnóstico, né? A gente vem muito dessa prática, não, mas aquele menino, porque ele apresenta determinado comportamento, ele é um menino que tem que ser, né? Então, nas formações de vocês também pontuar bastante qual é o critério, né, que se está se estabelecendo para dar o diagnóstico do menino de TDAH, né, que é muito, agora não, que agora nós estamos na moda do autismo, né, nós tivemos a moda do TDAH, agora nós estamos na moda dos autistas, né. Então, como nós falamos do desenvolvimento dos 6 a 12, que a doutora Gislaine muito bem trouxe aqui para nós, e penso que contribuiu muito, né? Nós temos vários técnicos hoje participando de outras formações também, né, que não puderam estar participando, mas vão assistir posteriormente, né? Mas o quanto que nesta faixa etária, a questão hormonal, eu acho que isso é fundamental também, né? Porque quero que o menino fique quieto lá na sala de aula, né, quando o menino está com os hormônios a 1000, né? Então, enfim, muita coisa. Quando você trouxe o exemplo, eu me vi no exemplo, né? Porque meus filhos também estão com rendimento que não é muito satisfatório. E quando você fala, às vezes, os pais têm dificuldade de perceber o que é que está acontecendo, né? E é verdade, né? Então, isso, a sua fala, embora é uma fala mais, né, médica, isso mesmo, mas grandiosa para nós, os técnicos, principalmente dos núcleos, que estão lá no dia a dia com quem está com eles, né? Então, quero agradecê-la imensamente, em nome da professora Merina, né? Em nome da nossa equipe, que hoje está fragmentada, né? A sua disponibilidade, o carinho e todo esse cuidado em ter preparado um material tão grandioso que certamente os nossos técnicos farão uso dele. Eu que agradeço a vocês terem me dado essa oportunidade, né, terem aceitado que eu pudesse falar também como médica, porque eu realmente acho que como professora, eu acho que eu tenho muito aprendido agora, nos últimos tempos, né, eu estou fazendo meu mestrado em Ciências de Educação na área de saúde, onde eu vejo que a gente tem um caminho muito grande a trilhar, né? Porque há tantas mudanças na parte agora educacional, né? Tantas metodologias ativas, tanto o que fazer diferente, que eu acredito sim que a gente pode fazer muita diferença na vida das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada novamente. Bem, agradecemos também a presença dos telespectadores. Esperamos vocês na próxima Escola Interativa e tenham um ótimo dia.